Dando prosseguimento ao curso, vamos iniciar agora o capítulo 9. O capítulo 9, com a experiência 8, nada mais é do que um aprimoramento do exemplo anterior. Por quê? No exemplo anterior, nós estamos usando a memória RAM para salvar o valor da contagem. A grande desvantagem dessa metodologia é que, se faltar energia elétrica, o valor da contagem vai ser perdido. Então, para evitar isso, nesse capítulo 9, com a experiência 8, nós vamos fazer o mesmo contador, porém vamos acrescentar a memória E2PROM. Memória E2PROM ou EEPROM é chamada de memória não volátil. É a memória que permite que, na ausência de energia, a memória fique preservada. Então, é uma memória interessante nessa aplicação. Ou seja, após cada contagem, nós vamos atualizar a memória, de modo que, sempre que a placa for reinicializada, a variável contador não reinicialize de zero, mas sim reinicie do último valor que foi salvo na memória. Tá? Então, aqui na apostila é descrita a função EPROM-WRITE e EPROM-READ. A EPROM-WRITE é uma função que permite escrever no EPROM, a gente informa o endereço e o valor. Lembrando que nesse modelo utilizado no curso tem 512 bytes de memória E2PROM, tem placas que tem mais memória, tem outras que tem menos, tá? Ou seja, tem 512 posições para alocar informações dentro do Arduino, de memória não volátil. Então você informa aqui o endereço, você vai salvar, e o valor. Tem a função EPROM-WRITE, que faz escrita, e tem também a função EPROM-READ, que faz a leitura. Vamos implementar então essa função E2PROM no nosso experimento. Então, voltando ao exemplo anterior do contador, o primeiro passo é incluir a biblioteca, né, o que faz acesso à memória E2PROM. Para isso, você vem na opção Scratch, Import Library, e pronto. Veja, ele incluiu aqui essa biblioteca EPROM. Pois bem, aqui agora vamos implementar essa memória. Para começar, a variável contador ela não vai inicializar mais em zero, mas sim do último valor salvo na memória. Então escreva assim, ó, contador igual a EEPROM.read 0. Ou seja, eu tenho 512 bytes de região de memória não volátil que eu posso salvar informações. Nesse experimento está sendo usada a posição 0. Então, eu estou carregando a variável contador a último valor que foi escrito na posição 0. Pode ser outras posições, tá? Você tem a região de 0 a 511 para salvar dados. Aqui foi escrito na posição 0, mas se você quiser depois testar outras regiões, não tem problema nenhum. Essa faixa aqui pode variar de 0 a 511. Então, notem que contador não inicializa mais de 0, como no exemplo anterior. Ele inicializa sim o quê? Do último valor escrito na posição 0 da memória E2PROM, tá? Essa é a primeira mudança que nós fazemos, tá? A segunda mudança vem aqui, ó. Após incrementar a variável, eu tenho que salvá-la na memória do EPROM, de modo que, se faltar energia, ao reinicializar, eu continue desse valor a contagem, não mais do zero. Então, vou fazer EPROM.WRITE, vou informar o endereço é o zero, vírgula. E quem eu quero salvar no zero? Nesse caso, é a variável contador. Então, vejam, eu incremento a variável contador, tá? E escrevo em seguida na posição 0 da memória do EPROM o conteúdo dela. Caso falte energia, quando eu for inicializar a minha placa Arduino, tá? Ele vai começar do último valor escrito nessa região. Tá? Isso vai evitar que a contagem reinicialize em zero. Feitas essas modificações, vamos compilar o código e ver como vai o resultado. Temos código para compilar. Está aqui o resultado da compilação, tá? A compilação feita com sucesso. Então, vou pedir ao leitor agora que transfira esse programa para a sua placa Arduino e veja o funcionamento, tá? Você vai notar que você vai fazer, diferente do exemplo anterior, quando você desligar a placa Arduino e reinicializá-la, o contador não vai partir mais do zero, mas sim do último valor salvo na E2PROM. Feito o experimento, peço então ao leitor que leia a apostila, faça a experiência, teste a placa e em seguida faça a atividade solicitada, de modo a acompanhar o seu aprendizado. Em caso de dúvida, basta nos contatar através do link Fale com o Tutor disponível na página do curso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.